Olá, tudo bem? Nesta nossa terceira aula, nós vamos falar sobre divisores e múltiplos de um número natural. Acompanhe comigo aqui a leitura. Divisores. Vamos lembrar o conceito de divisores observando a seguinte situação. Thaís comprou um pacote com 48 balas e tentou repartir igualmente em saquinhos com 5 balas cada um, mas sobraram 3 balas. Então ela tentou repartir em saquinhos com 6 balas cada um e conseguiu montar 8 saquinhos, sem sobrar, né? Nada, sem sobras. Isso foi possível porque a divisão de 48 por 6 é exatamente igual a 2, ou seja, 6 é divisor de 48. Já a divisão de 48 por 5 é igual a 9, não é exata, pois tem resto 3. Um número natural não nulo, A, certo? Pode ser A, B, X, Y. Quando a gente coloca qualquer letra, é porque a gente não conhece o número. É divisor de outro número natural B, quando a divisão de B por A é exata. Quando o número A é divisor de B, dizemos que B é divisível por A. Os múltiplos. Paulo e Rogério colecionam figurinhas. Dessa vez eles vão formando um álbum de carros esportivos. Cada envelope de figurinha que eles compram vem com 3 figurinhas diferentes. Esta semana, Paulo comprou 5 envelopes de figurinhas e Rogério comprou 3 envelopes. Quantas figurinhas cada um deles comprou? Vamos montar um quadro com a quantidade de figurinhas de acordo com o número de envelopes. Aqui nós temos uma tabela, certo? Com 2 colunas. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. 6 linhas com 2 colunas. A primeira coluna, quantidade de envelopes. Nós temos aqui as quantidades de 1 a 5, numeradas de 1 a 5. E aqui nós temos as quantidades de figurinhas. Na primeira, 3. Na segunda, 6. Terceira, 9. Quarta, 12. E na quinta, 15. Nessa situação estão envolvidas multiplicações. Veja, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. E 4 vezes 3, 12. Os números 3, 6, 9, 12 e 15 são exemplos de números múltiplos de 3. Então, Paulo comprou 15 figurinhas e Rogério comprou 9. Um número natural A será multiplicado de um número natural B, diferente de 0, quando A for divisível por B ou B for divisor de A. Agora vamos falar dos números primos. Vamos relembrar um conceito de número primo. Um número que possui apenas 2 divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo, é denominado número primo. Os números naturais que possuem mais de 2 divisores distintos são chamados de números compostos. Por exemplo, o número 1 não é primo nem composto, certo? Os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são alguns exemplos de números naturais primos. Os números 4, 6, 8, 9 e 10 são alguns exemplos de números naturais compostos. O único número primo par é o 2, já que todos os demais números pares são divisíveis por 2. Observando aqui os números primos, nós temos aqui o 2, ele é divisível por 2 e por 1. O número 3, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, por 3. O número 5 é divisível por 1 e por 5. E assim vai. O número 7 é dividido por 1 e por 7. O 11 por 1 e por 11. O 13 por 1 e por 13. Por aí vai. Decomposição em fatores primos. Vimos que todo número natural maior que 1, que não é primo, é chamado de número composto, pois ele pode ser expresso como uma multiplicação de 2 ou mais fatores. Em particular, uma multiplicação de fatores primos. Observe o número 24, que é um número composto. 24 ele pode ser 2 vezes 12, ou ele pode ser 2 vezes 2 vezes 6, ou ele pode ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é a forma fatorada completa do número 24, ou seja, é um número 24 expresso como a multiplicação de fatores primos. Nós temos aqui o número 2 e o número 3. Ele foi decomposto em fatores primos. Já a primeira aqui, 2 vezes 12, não é decomposição em fatores primos, pois o 12 não é um fator primo. E nessa segunda, 2 vezes 2 e 6, não é, porque o 6 não é primo, tá certo? A decomposição em fatores primos de um número natural composto nos fornece a forma fatorada completa desse número. Essa técnica consiste em
tomar o número composto que se quer decompor, por exemplo, o 24. Dividir esse número por um número primo que seja seu divisor. Se o 24 dá para dividir por 2, divide por 2. Se fosse para dividir por 3, dividir por 3. Se fosse por 5, dividir por 5. Se for por 7, divide por 7. Vai sempre nessa sequência. 2, 3, 5, 7, 11. Aí aqui diz, ó, dividir o quociente obtido por um número primo que seja seu divisor. Dividir o quociente obtido é igual a 1? Então, não. Se sim, escrever a multiplicação com todos os divisores usados no processo. Veja como decompor os números 72, 116 e 231 em fatores primos. 72 dá para dividir por 2? Dá 36. 36 dá para dividir por 2? Dá 18. 18 dá para dividir por 2? Dá 9. 9 dá para dividir por 2? Dá não, mas dá por 3. 9 por 3 dá 3. 3 dá para dividir por 2? Dá não, dá por 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Conseguimos chegar ao resto 1, quociente, obtido é igual a 1. Então nós conseguimos fatorar em fatores primos. O 116. 116 dividido por 2? Isso, 58. 58 dá para dividir por 2? Dá 29. 29 dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir pelo próprio 29, que é um número primo também. Então 29 dividido por 29 dá 1. Certo? Quando o quociente obtido é igual a 1, nós escrevemos os fatores primos. 231 igual a... dá para dividir por 3? Dá. 77. 77 dá para dividir por 7? Dá 11. 11 dá para dividir por 11? Dá 1. Portanto, 72 fatorado é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ó, como está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 116 é 2 vezes 2 vezes 29. 231 é 3 vezes 7 vezes 11, como aqui está explicado. Bem, pessoal, por hoje é só. Terminamos a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.